É uma noite de festa, amém, meus irmãos? É uma noite de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu, como pastor dessa igreja, hoje, eu confesso que eu estou extasiado. Aliás, eu acho que essa semana inteira eu estou meio anestesiado também, minhas emoções anestesiadas, porque eu entendo que Deus está fazendo algo muito grande, e o que Ele está fazendo aqui hoje vai repercutir pela eternidade afora. E evidentemente, nessa geração, aquilo que nós estamos edificando pelo Senhor. E eu, como pastor dessa igreja, me sinto privilegiado pela equipe que Deus tem me dado, de irmãos tão abençoados, uma igreja tão linda como essa igreja, e eu me sinto privilegiado. Eu queria, antes de ministrar uma palavra aqui para você, hoje eu pedi, a oportunidade para os irmãos. Eu queria ministrar uma oferta hoje. Eu queria ministrar um princípio ao teu coração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, apenas em um versículo, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Você sabe, Lucas 16, me desculpe, se você puder colocar, projetar aqui, ou você pode apenas ouvir aí no seu lugar. A gente vai ler apenas o versículo 10 de Lucas, capítulo 16. Vai ser algo bem breve. Mas eu queria falar que nosso encargo, quando nós ministramos qualquer coisa aqui na nossa igreja, é para a edificação da igreja e é para o seu crescimento através de princípios, amém? E Deus tem falado muito ao meu coração com esse texto. Eu acho que hoje é uma noite especial. Eu estava vendo na palavra de Deus que todas as vezes que Deus fazia algo tão grande no meio do povo hebreu, eles paravam e tudo que eles estavam fazendo, eles adoravam a Deus por intermédio das suas ofertas. Por que nós falamos de adorar a Deus por intermédio de oferta? Olha, irmão, se você ler na Nova Aliança, Jesus ele disse que nós só temos como adorar a um Senhor. A Bíblia fala que nós ou adoramos a Deus ou adoramos o quê? Servimos a Deus ou servimos as riquezas. A Bíblia diz porque você pode agradar a um e você desonrar o outro, ou vice-versa. Então, assim como na velha aliança, na nova aliança, nós adoramos a Deus através das nossas ofertas. Por que nós pregamos dízimos e ofertas na nossa igreja? Pastor, dízimos e ofertas não estão na lei? Não. A lei praticava porque era uma prática que sempre existiu. Abraão deu o primeiro dízimo, 1200 antes da lei. Moisés, quando instituiu a lei, 400 anos antes, já haviam entregue ofertas e dízimos diante. Então dízimo não é lei, oferta não é lei, é princípio, é primícia diante do Senhor. E eu queria ler esse texto. Jesus diz isso então, e aí eu concluo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, a Bíblia diz o porquê que nós então, hoje, ofertamos diante de Deus. Eu acho que é importante, numa noite como essa, você entender a importância de adorarmos a Deus também através da nossa oferta. Posso ouvir um amém? Amém. Porque toda vez que nós honramos a Deus, nós desprezamos as riquezas. E aí o Evangelho está projetado, diz: quem é fiel no pouco, é fiel também aonde, meus irmãos? No muito. Guarde esse princípio no seu coração. Quem é fiel no pouco que você tem, é também fiel no muito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, o que você tem hoje ainda é muito pouco, porque o que Deus vai dar para você é infinitamente maior do que tudo que você já tem ou pode ter. Ele disse um amém aí? Se ele falou amém, é que isso vai se cumprir na vida dele, amém? É isso mesmo. Agora preste atenção, quando nós somos fiéis no pouco, não vai mudar nada. Quando você estiver no muito, você vai continuar sendo o que também? Fiel. Mas o texto fala algo aqui diferente no final, que diz o seguinte: quem é injusto, ou seja, não é fiel no pouco, ele vai ser o que, meus irmãos? Injusto na onde? No muito. O texto diz, também é injusto aonde? É no mesmo versículo. É injusto, diga comigo, no muito. Então eu queria falar para os irmãos que oferta é gratidão, é adoração, é quando você honra a Deus e você despreza o Deus da riqueza, que é o diabo. Toda vez que você for dar uma oferta diante de Deus aqui na nossa igreja, hoje mesmo, assim como você vai dar,
Eu quero que você entenda esse princípio. Nós não damos oferta para receber alguma coisa, porque nós já recebemos tudo. Posso ouvir um amém? Mas nós damos oferta porque sabemos que Ele já nos deu tudo e continuará nos dando tudo. E aí olha que interessante diz esse texto, a gente encontra alguém que não deu nada no muito, percebeu isso? O injusto, o infiel no pouco, ele permaneceu infiel aonde? Fala para quem está do seu lado, infiéis também prosperam. Ah, pastor, Deus falhou, não era para Deus ter dado uma amaldiçoada nele, para ele aprender a dar oferta na igreja? Fala, seu irmão, misericórdia. Não é isso. Deus está interessado no que você faz, Deus está interessado no seu coração. A Bíblia fala então aqui que, né, a conclusão, e eu encerro aqui desse texto, é que fidelidade, ele não define proporção. Diga comigo, fidelidade define coração. Você vê quem foi infiel no pouco, estava sendo infiel no muito. Então fidelidade não tem a ver com o que você tem ou deixou de ter. Fidelidade tem a ver com o coração que você tem. A Bíblia diz que se nós, lá em 2 Timóteo 2,13, que se nós formos infiéis, o que vai acontecer com o posicionamento de Deus a nosso respeito? Fala para o irmão que está do lado dele, permanecerá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Pastor, por que o infiel prospera? Está aqui nesse texto aqui, ó, projeta para nós 2 Timóteo 2,13. Por que o infiel prospera? É uma boa pergunta para nós fazermos. Eu vou te falar o porquê. É porque ainda que você ou a pessoa seja infiel, o que você lê agora o texto? Os irmãos estão aqui hoje? Os irmãos estão me ouvindo? Me ajuda aí então, irmão, estou falando para você ler. Vamos lá então, se formos infiéis, por que ele permanece fiel? Pois de maneira... Posso ouvir um amém? Amém. Por que infiéis prosperam? Porque a prosperidade não tem a ver com a motivação dele, tem a ver com o coração de Deus. Agora eu quero ser igual quem ele é. Posso ouvir um amém? Por que nós então adoramos a Deus? Por que nós ofertamos diante do Senhor? Diga comigo, eu quero ser fiel como ele é fiel. Quantos são parecidos com o Senhor aí, diga amém? Então nessa noite eu queria convidar você a ofertar diante do Senhor, uma oferta de gratidão por tudo que você tem percebido que Deus fez na sua célula, na sua rede, e o que Ele está fazendo aqui na nossa igreja. Eu queria que você ficasse de pé agora, por favor, os irmãos gasofilastas, das maquininhas. Eu queria que você levantasse uma oferta agora. Pega a sua oferta aí, o seu cartão, alguma coisa. Eu quero que você consagre diante do Senhor. Você vai falar, Senhor, hoje eu quero honrar ao Senhor, porque fidelidade não tem a ver com proporção, tem a ver com o coração. Diga aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos prosperar juntos. E fala para ele assim, nós permaneceremos fiéis no muito. Posso ouvir um aleluia? O segredo é ser fiel também no pouco, amém? Levante sua oferta, vamos consagrar diante de Deus o valor que Deus colocar no seu coração. Eu queria que você consagrasse, você que está na sua casa, você quiser enviar a sua oferta, seu dízimo. Vamos orar agora diante do Senhor. Pai, nós consagramos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque nós entendemos um princípio, Senhor, que é o princípio de honrarmos ao Senhor. Nós aprendemos com o Senhor que nós só temos como servir a um Senhor, e nós escolhemos servir a Ti, e com alegria, Senhor, por causa da Sua fidelidade, nós também queremos ser fiéis, no nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Sai do seu lugar, os irmãos estão aqui na frente, estão no meio, com a maquininha. Traga seu dízimo, sua oferta. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar nada, eu não ia dar nada, não ia dar nada. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus.
não ia dar nada, eu não ia dar nada, não ia dar nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar nada, eu não ia dar nada, não ia dar nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, vamos ficar de pé e adorar o Senhor, não pesa mais, não pesa mais. Amém. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar nada, eu não ia dar nada, não ia dar nada. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar nada, eu não ia dar nada, não ia dar nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Suas vozes, onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. O fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia! Diga glória a Deus! Amém. Pode sentar no seu lugar. Os irmãos podem continuar ofertando, amém? Hoje a fila foi grande, diga aleluia. A Bíblia diz que uma vez, né? Foi Davi ou foi Moisés que mandou parar de ofertar? Moisés, né? O povo começou a trazer a oferta, Moisés falou: gente, para que não precisa de mais, não cabe mais. Infelizmente ainda não posso falar isso, então a fila continue, amém? Precisa de vir mais. Glória a Deus.
Sente aí no seu lugar. Os irmãos que vão ofertar podem continuar. Eu quero ministrar algo de 10 minutos aos irmãos, amém? Hoje é uma programação um pouco diferente e nós queremos desfrutar disso. Teclado acompanha em todo momento, amém? Cachê hoje é bom. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei assim descrever a minha alegria, a minha emoção aqui hoje. Como eu disse, quando eu fico muito emocionado, literalmente eu travo, né? E como eu já falei aqui, eu estou essa semana inteira, rapidinho, nós vamos encerrar até mais cedo hoje, mas eu estou a semana inteira assim processando tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, né? E eu queria, antes de chamar os irmãos aqui e nós iniciarmos a nossa cerimônia, feche a porta do fundo, por favor. Amém. Isso, fica sentadinho, em reverência ao que Deus está fazendo no nosso meio, amém? Mas eu queria introduzir, antes de nós iniciarmos a cerimônia com os irmãos, porque eu tenho certeza que daqui a algum tempo, um curto tempo, nós estaremos fazendo isso com mais obreiros, e nós estaremos fazendo isso também com mais pastores, amém? Porque esses irmãos estão dando um passo muito grande para o ministério pastoral, amém? Mas eu queria antes ler algo aqui da palavra de Deus, que é o meu encargo, e eu como pastor queria falar isso para você. Eu queria que todas as portas fossem fechadas, ninguém mais andasse, por favor. É um momento solene aqui hoje. Isso, fecha as portas aí, Douglas, do fundo, por favor. Isso, obrigado, irmãos. Mas eu queria transferir aquilo que está no meu coração como seu pastor, porque eu creio que é o que todos nós, junto com a minha equipe, temos edificado igreja, e nós queremos que essa edificação permaneça, porque é isso que como igreja videira nós valorizamos, amém? Então nós não edificamos nada para a gente, nós não temos um ministério para nos autopromover. Eu sei que é normal nós termos sede de crescermos ministerialmente, e a Bíblia fala que aquele que aspira ao episcopado, quer se tornar um pastor, excelente coisa faz. Então não tem nada errado em você querer crescer na igreja, em você querer ser um líder, em você querer ser um pastor, um supervisor, você querer fazer parte de toda a estrutura da nossa igreja. Aliás, nós incentivamos, porque a todo momento nós queremos líderes aqui no nosso meio, pessoas, né, para edificar a obra com a gente, mas nós não fazemos isso para nós fazemos isso tudo para o Senhor. Os discípulos, eu sempre afirmo, eles não são nossos, eles são do Senhor. Essa igreja não é para promover o pastor Ezequiel, ela é para promover o reino de Deus, é para promover o nome do Senhor Jesus, amém? Toda a equipe que nós temos não é para eles se promoverem, e nem para promover outras pessoas. Essa equipe existe para promover o nome do Senhor Jesus. Um dia João disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E essa essência, ela não é uma palavra da boca para fora, ela não é uma comiseração, ela na verdade é alguém que percebeu, mesmo diante de tamanha grandeza, de revelação, de andar com Jesus, mas entendeu quem é maior, que o Senhor Jesus é maior do que qualquer um de nós, amém, meus irmãos? E aí a gente avalia onde nós chegamos hoje. Na festa da colheita que nós vamos ter agora em dezembro, dia 13, não é isso? Nós vamos falar da quantidade de pessoas. E eu quero falar para os irmãos, nós não cultuamos números não, os números representam pessoas. A igreja de Atos, eles falavam, a igreja tinha 500, no dia de Pentecostes tinha só 120, mas Pedro pregou, primeira pregação 3.000, depois 5.000, Jesus enviou 70, tinha os 12, né? Então assim, a obra de Deus sempre foi mencionada, esses números eles simbolizam uma pessoa. Pode ter certeza, a Bíblia fala quando o número 1, uma alma só, se converte a uma festa no céu. Então imagina quando esses números aumentam. Ah não, pastor, nós temos que valorizar a qualidade. Deixa eu dizer algo para você, não existe qualidade sem quantidade, você sabia disso? De outra forma eu perguntaria, qual é a qualidade de zero? Como que eu avaliaria a qualidade do que não existe, do que não se tem? Então nós não estamos debaixo de uma numerologia, numerocracia, nós estamos debaixo, na verdade, de um valor por salvação de gente.
Nós entendemos, Deus nos chamou, Deus chamou várias igrejas, respeitamos todas as igrejas. Nós só temos o inimigo é o diabo. Nós não somos inimigo dos outros, nós somos irmãos, e vamos compartilhar do mesmo céu, e seremos um só corpo e um cabeça, só haverá um que é o Senhor Jesus, amém? E enquanto aqui Deus estabeleceu um propósito para nós, e a nossa alegria é fazer o propósito de Deus, porque está escrito que tudo coopera para o bem daquele que anda segundo o propósito de Deus. Eu quero falar com você que Jesus plantou aqui nessa igreja, você foi plantado aqui por causa de um propósito de Deus. Você não está por causa do louvor, por causa da palavra, da pregação do pregador. Você está aqui por causa de um propósito, ainda que goste de todas essas coisas. Foi Jesus que colocou você aqui, posso ouvir um amém? E aí, como pastor dessa igreja, eu quero te falar que a nossa igreja tem crescido como nunca cresceu, e que hoje o que nós somos, em quantidade de pessoas, com qualidade de gente, é o que nós nunca tivemos em toda a nossa história. E aí, durante todos esses dias, muitos vídeos, né, nossos encontros. Ontem aqui tivemos uma reunião de mulheres, 500 irmãs, né? Ainda bem que só 200 vieram hoje, porque senão não ia caber todas aqui. Estão assistindo online, outros estão chegando agora, não tem problema. Mas eu fiquei vendo, aí as pessoas perguntam, mas como é que você lidar com isso? Como é que você vê um encontro desse? Como é que você está? Irmão, eu confesso assim que graças a Deus, né, o nosso encargo é tão maior por gente, e a convicção é tão grande que não tem a ver com o pastor da igreja, mas tem a ver com o poder de Deus na vida da igreja, que isso é tão claro dentro do nosso coração. Mas que é importante nós ressaltarmos, para que nunca viemos de achar que é por causa de nós, mas sempre apesar de nós. Como isso é claro dentro do meu coração, e eu quero que seja claro dentro do seu coração, e dos irmãos que estão sendo levantados diante desse tempo, que isso seja eternizado dentro do coração. Nunca teve a ver conosco, irmão. A igreja sempre existiu. Não foi nós que construímos igreja, ainda que nós tenhamos aberto uma obra, ainda que a gente tenha ganhado gente, ainda que a gente tenha ido para lugares que ninguém foi. Olha, eu quero dizer algo para você: se não fosse o Espírito Santo de Deus, nenhum de nós teríamos alcançado alguma coisa. Como nós cantamos aqui, tem tudo a ver com Ele, na verdade, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Muitas vezes a gente faz porque dele, muitas vezes a gente até faz por meio dele, mas no final para nós. E o princípio é que seja para sempre para Ele. Posso ouvir um amém? E eu queria concluir lendo o Evangelho de Marcos, projeta Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Eu acho que traduz muito bem o que está acontecendo com a gente, com a explicação diante de um tempo difícil, a igreja crescendo, as igrejas videiras crescendo, nossa igreja aqui crescendo. É o que eu digo, não tem a ver com nenhum de nós. Não tem a ver com o pastor Aloysio, não tem a ver com o pastor Wilson, não tem a ver com o pastor Ezequiel. Isso tem a ver com o poder e o favor de Deus sobre nós. E olha o que diz a palavra de Deus. E disse ainda: o reino de Deus é uma parábola do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e depois ele dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, diga comigo, não sabendo ele como. Versículo 28 diz: a terra por si mesma, ela frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Versículo 29 diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora, diga comigo, da colheita. Diga amém. Olha, acho que tem 4 detalhes aqui nesse texto que merecem uma atenção especial nossa, e eu gostaria que você guardasse como base de tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. 1 Coríntios 3, Paulo diz, que eu acho que tem a ver com esse texto, que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. É Deus quem dá crescimento, e aqui nesse texto está muito claro. Mas qual é o caminho para isso? Como que a igreja chegou onde chegou? Eu quero dizer algo para você. É lógico que existe o seu trabalho, é lógico que existe o nosso trabalho. A Bíblia diz que Paulo trabalhou mais do que os outros. Se nós ficássemos assistindo Rede Globo em casa, a igreja não cresceria. Cresceu porque você está consolidando gente, levando pessoas para o encontro, você está fazendo célula. Mas é o nosso braço? Não, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não é a gente, é a graça de Deus em nós.
E aqui no texto diz que o homem, ele apenas semeou, ou seja, trabalhou, diga, trabalhou. E depois que ele trabalhou, ele fez o que? Naquele dia que a obra foi concluída? Diga, dormiu. Olha que poderoso esse detalhe no texto. Ele não ficou lá reclamando, ele não ficou preocupado. A Bíblia diz que ele dormiu de noite, acordou de dia e repete-se esse ciclo. Ou seja, ele continuou vivendo a vida dele normalmente. Ele trabalhou, mas continuou descansando constantemente, acordando no dia seguinte, porque ele não estava depressivo, e continuando a sua vida, mas não fez mais nada. E esse é o primeiro detalhe que eu queria ensinar para você. Deus conta com o seu trabalho, mas Ele também conta com o seu descanso. E o descanso nosso não é apenas o descanso de dormir, é o descanso de não ser na nossa força. Por que essa igreja cresceu? Porque não é na nossa força. Porque, diga comigo, é na força do Senhor. Então Deus conta com o nosso trabalho, e nós contamos com o favor do Senhor. Diga amém. Nós contamos com o favor do Senhor. O segundo detalhe é, a Bíblia diz algo muito interessante. Depois que ele dormiu e acordou, a semente germinou, e a palavra de Deus diz o seguinte aqui: não sabendo ele como. Olha que poderoso isso. Alguém pergunta, pastor, como é que a igreja cresce? É só fazer célula que a igreja cresce? Pastor, qual é o segredo de uma igreja crescer? Eu vou dizer para você, se eu falar o como, é porque eu estou equivocado, porque apenas semeamos. Evidentemente sabemos que é por causa do favor, mas sabemos a causa. Mas como? Não tem explicação. Não tem explicação para as coisas que Deus faz. Elas simplesmente acontecem. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que do dia para o outro aconteceu. As coisas estão acontecendo, a semente está germinando debaixo da terra. Às vezes por fora nós não vemos nada, mas por dentro algo tão glorioso está sendo produzido, que sem Ele não teria nada saindo por fora da terra. Então diga para quem está do seu lado, mesmo que você não veja, a semente está germinando. O texto continua dizendo então, que não sabendo ele como. E aí, o que no final ele percebe? Ele percebe ali um processo. E a última coisa, diz o texto, que primeiro vem o quê? Vem a erva, ou seja, é o momento que a semente vai germinar. Pode ter certeza, todo o trabalho nosso vai chegar o primeiro sinal do fruto, vai germinar, vai acontecer o primeiro sinalzinho. É algo pequeno ainda, mas está germinando. E o que significa esse estágio, pastor, na nossa vida como igreja e na nossa vida pessoal? É que nós não podemos ignorar os pequenos sinais. Nada nasce grande, amém, meus irmãos? Deus permite as coisas acontecerem dessa forma, mas eu quero te falar que as coisas espirituais, elas crescem muito rápido também. O segundo processo é que depois de germinar e nascer a erva, a palavra diz aqui que depois vem a espiga. E o que é esse ciclo aqui da espiga? É quando na verdade a coisa cresceu, agora já tem uma realidade. Então essa parte do crescimento, a erva cresceu, agora já gerou, começou a brotar as espigas, as coisas estão acontecendo. E o que a gente aprende nesse contexto? É respeitar as etapas. Os frutos ainda não estão prontos, mas eles já deram sinais, vai acontecer. O que eu preciso? Ter a paciência de esperar cada momento. Eu queria dizer a você que serve dentro dessa igreja, você que serve a Jesus, ainda que você não tenha uma função aqui no prédio, aliás todos têm, porque é membro do corpo, amém? Todos aqui têm uma função, todos têm talentos aqui. Então o que eu preciso aprender? Preciso aprender a ler os tempos e os momentos da minha vida. Você precisa perceber o tempo. Às vezes a espiga aparece, mas ainda não tem os grãos, ainda não tem um fruto. Calma, esse é o estágio onde você precisa respeitar as etapas. Se você pegar o fruto, ele vai estar amargo, vai estar meio sem sentido para você, você não vai desfrutar, ainda não é momento de você desfrutar do fruto. Mas aí diz, por último, que acontece algo poderoso. Penúltima coisa que acontece é que depois o grão, a espiga começa a encher de grão. O texto finaliza dizendo, um grão cheio na espiga. Ou seja, os grãos eles encheram, eles cresceram, e agora as espigas que não tinham nada, agora tem uma realidade. Diga comigo, cresceu. Agora diga assim, frutificou. E o que é isso, pastor? É a certeza da frutificação. Você semeia, você descansa, você vai ver os sinais, respeitar os sinais, e aí o que vai acontecer? Vai crescer, mas fica tranquilo, vai dar certo.
vai frutificar. Pastor, a minha célula não cresceu ainda. Calma, de repente está só espiga, vai encher de grão, fica tranquilo. Deixa nas condições, prepara os ambientes, porque Deus vai fazer isso no nosso meio. Deus falou isso com a gente, irmão. Você ouviu já aqui nesse púlpito? O que vai acontecer com a nossa igreja? Há uma colheita grande agora, mas há uma outra tão grande no segundo semestre. Foi o que Deus falou com a gente. Nós iríamos colher em 1 ano, aquilo demoraria 5 anos. Em 2, o que demoraria 10 anos. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Quando é que a gente batizou de uma vez só 200 pessoas em um batismo, fora os outros do ano? Quando é que a igreja cresceu como tem crescido? Na cidade de São Paulo batizarmos 5.000. É sinal de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te falar em cada área da sua vida. Começa primeiro pelas espirituais, mas elas vão invadir todas as áreas da sua vida no nome de Jesus. Pastor, está seco, não tem fruto ainda. Fica tranquilo, vai aparecer aqui, vai frutificar. Tenha essa certeza da frutificação. Pastor, e aí quando a gente chega na frutificação, o que acontece? Aí acontece a última coisa, é sinal de colheita. Eu quero falar para os irmãos, as espigas estão cheias, e nós estamos vivendo um tempo de colheita sobre nós, mas elas vão se encher muito mais ainda, e nós vamos ter uma colheita muito maior do que nós já tivemos até hoje. Eu quero encerrar essa palavra encorajando o seu coração a continuar firme, alegre e constante. É isso que está acontecendo com a gente. Nós continuaremos trabalhando, continuaremos, Afonso, semeando, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos descansar, não dormir, vamos viver a nossa vida, Maico. E sabe o que vai acontecer ao final? Haverá uma grande frutificação. Por que a gente tem que colher? Evidentemente, você semeia para colher, amém? Não tem como você não colher. E depois que eu colher, pastor, vai ter uma nova safra. Eu quero profetizar nessa igreja, em todas as áreas das nossas vidas aqui, está por vir uma nova safra. Pastor, eu falo isso profético, pastor Johnny. Sabe por quê? Porque eu sei de muitos irmãos aqui, se não todos, 80% da igreja, tudo que sonhou e pediu, Deus já deu esse ano. Verdade ou mentira, irmão? Deus já deu quase tudo que você pediu aí. Pastor, e depois que Deus dá o que a gente já recebeu, o que a gente faz? Compra uma casa do Guarujá e vai embora? Não, você pode comprar a casa, não precisa ir embora. Mas o que eu quero dizer algo para você é o seguinte: tem outra safra. Lá nos Hebreus a safra era anual. Eu quero declarar o mesmo na vida dos irmãos. Pode estar acabando a safra de 2020, é que você não viu a safra de 2021. Como a Bíblia diz que nós colhemos até aquilo que nós não plantamos, se prepara para dia 1º de janeiro já começar colhendo na sua vida, que faz parte daqueles que estão na nova aliança. Diga aleluia. Repita comigo assim: a minha igreja está crescendo. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diga: nós somos a igreja. Vamos aplaudir a Jesus, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Queria chamar minha esposa aqui por gentileza. Vamos recebê-la com a salva de palmas ao Senhor. Sem fifio. Glória a Deus. A igreja frutificou, e quando frutifica, nós aprendemos aqui, fala para o seu irmão, aí vem a colheita. E graças a Deus, os discipuladores têm crescido, a obra de Deus tem crescido, e chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de nós avançarmos mais um estágio para colhermos coisas maiores. Os irmãos sabem que a nossa estrutura ela está sendo ajustada, e depois de discipulador, nós levantamos obreiros. E esses obreiros, eles depois de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos de teste, eles têm um desafio, eu vou falar daqui a pouco, quando eles subirem aqui, que é para eles serem ordenados. E aí nós temos uma equipe de pastores cuidando de discipuladores. Nós já temos o pastor Johnny, a pastora Paola que está conosco, e nós agora vamos ter um rebanho maior juntos aí, que nós vamos formar uma equipe muito maior, que vai puxar as demais equipes. Temos já o pastor Edelso, a pastora Cida também já dentro da nossa equipe, e nós vamos aumentar cada vez mais. Todos os discipuladores vão se tornar pastores. Todos disseram amém, aleluia, glória a Deus. E esse ano foi um ano muito marcante na nossa vida, né? E Deus sempre traz pessoas para caminharem conosco, para edificar o reino de Deus junto. Como que a igreja não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Então a obra de Deus ela tem muito movimento.
E a igreja a qual você faz parte, ela é uma igreja só na cidade de São Paulo. Nós só estamos em bairros diferentes, porque estrategicamente não dá para pôr todo mundo no lugar só. Então nós temos muito envolvimento dentro da obra de Deus na cidade. E evidentemente tem irmãos que às vezes estão aqui, depois vão para outra igreja videira, e é normal isso. Aliás, até os que não vão para nenhuma igreja videira, ninguém é amaldiçoado. Posso ouvir um amém, meus irmãos? As pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Eu tenho meus valores, e no final aqui eu quero ressaltá-lo, que eu acho que todo cristão deveria ter. Um dia alguém me perguntou: pastor, qual é o melhor lugar para a gente estar? Eu sempre falo: o lugar que Jesus plantou você. Para mim esse é o melhor lugar. Nós não temos outra opção. O melhor lugar é o lugar dele. E no início desse ano nós recebemos um casal aqui conosco, e nós ainda não apresentamos eles para a igreja, e já tem caminhado com a gente, nosso presbitério. São obreiros que vieram lá da igreja da Vila das Belezas, a igreja videira da Vila das Belezas, e vieram caminhar conosco, indicados pelo pastor Wilson. E evidentemente, irmãos, né, estão caminhando com a gente, e como todos os irmãos que estão conosco, cada um tem o seu momento e terá a sua oportunidade. Mas eu ainda não havia apresentado eles para a igreja. Eu queria aproveitar a ocasião de hoje, uma ocasião de honra, justamente para apresentá-los. Eles caminham diretamente na minha equipe, na equipe da minha esposa, fazem parte aqui da equipe do nosso presbitério, caminharam durante todo ao longo desse ano, junto com todos nós, e são muito bênção de Deus e muito bem recebidos, e Jesus nos ensinou a amá-los, né? São muito amáveis, muito queridos, e fazem parte desse rebanho. Tem uma foto deles aqui, os irmãos da mídia aí, pode colocar, do Rafael e da sua esposa, por gentileza. Todos os irmãos que eu forem chamar, você coloca a foto dele assim, bem bonita assim, tá bom, irmão? Isso, a gente espera, não tem problema, não tem problema. O pastor é paciente, a igreja testifica com amém. Saiu meio amém. Glória a Deus. Vamos receber os irmãos com a salva de palmas ao Senhor. Rafael, sua esposa, subam aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Esses irmãos, então, são queridos, estão servindo o Senhor juntamente conosco, e a gente não combinou nada, não, então eu vou combinar para os demais fazerem igual, amém? Nós estamos otimizando nosso tempo, mas nós não queremos perder o dia, que é o dia da festa, né? Eu queria só que você, com as suas palavras, conforme nós combinamos, brincadeira, não combinamos nada, mas que você falasse para a igreja esse momento, poucos segundos na verdade, vocês dois, né? O que vocês têm sentido esse momento, que vocês esperam que Jesus continue fazendo no nosso meio, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pastor, não combinamos de estarmos aqui, só queremos falar que nos sentimos amados pela igreja, amém? Pelo pastor Ezequiel, pela pastora também, nos sentimos muito, muito, muito amados por vocês. E é isso que eu quero falar para vocês. Estamos aqui para servir os irmãos. Isso não é um clichê, não é só palavras. Realmente, estamos aqui para servir. Amém? Amém, irmãos, graça e paz. Estamos com o coração muito agradecido ao Senhor por este novo tempo. Nós cremos que o Senhor tem propósito para todas as coisas. Estamos muito felizes em estar aqui, em somar junto com os irmãos, com as irmãs, com os kids. É um privilégio muito grande, pastora Fabiana, estar na sua equipe. E eu quero dizer que nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor e vamos desfrutar de grandes coisas com aquilo que o Senhor tem com essa igreja, amém? Conte conosco, vai ser um novo tempo, uma abundante chuva do Senhor, amém? Aleluia, amém? E como eu disse, nós estamos reestruturando toda a nossa equipe, e graças a Deus, os irmãos têm avançado, crescido. E se você acha que
nós chegamos ao limite, nós só estamos começando, amém, meus irmãos? Eu tenho plena convicção, irmão, eu não quero nunca na minha vida ter um ministério centralizado, porque eu creio, como igreja nós cremos que todo crente é um sacerdote. Então a nossa equipe, né, eles têm muito potencial. Então o que vai acontecer agora com a nossa igreja é que ela vai crescer muito mais ainda, amém? Então eu queria agora chamar os pastores de rede, obreiros que estarão cuidando de cada uma das redes, amém? E cada um vai ter os seus segundos também para falar aquilo que quiser falar, amém? E vamos chamar primeiro aqui, começar pelo pastor Johnny, a sua esposa. Subam aqui por gentileza, vamos recebê-lo com a salva de palmas ao Senhor. Pastor da fé, amém? Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Já fazem 2 anos, né, que nós estamos aqui, só enchendo o reservatório. E agora chegou a hora de nós trabalharmos, amém? Eu não tenho muito algo assim especial para falar, mas o que queima no meu coração é o livro de Números, capítulo 13, verso 30, que foi a declaração de Josué, né? Subamos e possuamos a terra. Então, essa é a minha declaração, da minha esposa, ela vai falar algo, mas você que caminhar debaixo da minha liderança, certamente você vai crescer muito. Amém? Pelo favor de Deus. Amém, irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos, com o pastor Ezequiel, com a pastora Fabiana. E algo que queima no meu coração é Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que desde que nós viemos para cá, tudo tem cooperado para o meu bem, da minha família. Esse novo tempo com esses irmãos preciosos que estarão conosco, eu creio que também está cooperando para o meu bem, para o meu crescimento. E conte conosco, como meu marido disse, vamos subir, vamos possuir, vamos avançar, crescer e ter, né, prosperar em tudo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queria chamar aqui o obreiro Eduardo e a sua esposa, por gentileza. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Bom, para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Hoje eu vejo uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. E eu estava sentado ali, eu lembro quando eu terminei o seminário, né? Eu trabalhava no Itaim e eu estava passando um momento difícil financeiro. E eu lembro que eu saía do Itaim, eu ia até a Vila Mariana, porque eu só tinha uma condução para voltar para casa depois. Eu ia chorando, falando com Deus, e Deus sempre falando, vai valer a pena. E hoje eu vejo, o Senhor falou uma profecia, eu vejo uma profecia de Deus se cumprindo na minha vida e na vida da minha esposa. E há 2 anos, quando nós chegamos também, era tudo, eu pensei, né, como vai ser, nós viemos de Cidade Ademar, como vai ser agora? E nós nos sentimos muito amados por todos. Muito obrigado, pastor, pelo investimento também. E é uma honra servir essa igreja. Conte comigo e com a minha esposa. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, meu coração só transborda de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, né? Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e eu estou aqui para servir os irmãos, completamente servir os irmãos, né? Quero dizer que eu sou privilegiada em caminhar na equipe de vocês, né? E também dizer que eu sou privilegiada de ter participado, né? De ter recebido o investimento dos
pastores, né? Pastor Johnny e pastora Paola. Então, eu sou muito grata, irmãos. Amém. E vinha de Moema, né? Vamos aplaudir ao Senhor. O Eduardo vinha a pé do Itaim e ela vinha a pé de Moema, ia a pé até Vila Mariana para fazer o seminário lá junto com ele. Aleluia, glória a Deus, amém. A gente fala que paixão é medido por quilometragem, amém, irmãos? Glória a Deus. Pode me ajudar, meu bem, por favor? Bom, queria chamar também obreiros de jovens. Márcio e a sua esposa. Livres! Livres! Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu primeiro quero dizer que estou muito feliz por esse tempo, porque o Senhor nos preparou nesse dia. E eu quero agradecer ao pastor Ezequiel, a pastora Fabiana, por todo o investimento. Eu lembro que há 8 anos atrás eu cheguei na igreja, e quando o pastor me desafiou a ser líder em treinamento, eu lembro que foi o pastor que me desafiou a ser líder em treinamento. Eu virei para a Sara e falei: esse pastor não bate bem na cabeça não. Sei que ele está vendo em mim não. E enfim, fui para casa com aquele desafio e pedindo para o Senhor falar no meu espírito. E hoje eu tenho a convicção que eu nasci para isso. Deus me chamou para isso. E o que eu quero deixar para a igreja como uma palavra profética está lá em Gênesis 26:12. Diz assim: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu quero declarar que a partir de hoje, nesse novo tempo que a igreja está vivendo, nós iremos colher 100, 200, 1000 por 1, porque o Senhor é conosco. Amém? Amém. Primeiro, estou muito feliz, sou privilegiada. Falei para a pastora ontem lá em cima, né, que quando se comentava a respeito de obreiros, eu falava assim: nossa, amor, um dia vai chegar o tempo de serem obreiros, né, que vão nos liderar. A gente nem vai mais caminhar com o pastor Ezequiel, com a pastora Fabiana, e olha aí, Deus surpreendendo a gente, né? E eles sabem o quanto eu os amo, fomos formados por eles, então nós cada vez mais buscamos ter esse DNA e transferir por uma geração que se levanta cada vez mais para ser aqueles que vão conquistar, que aonde eles chegarem vão realmente abrir as portas do inferno e vão fazer com que cadeias sejam quebradas. E por tudo que aconteceu em nossa vida durante esse período todo que a gente está aqui, a gente também não poderia esquecer do Edson e da Jaque, que foram os nossos primeiros líderes, que acreditaram em nós, insistiram em nós, nos amaram, puxaram nossa orelha, cuidaram, tiraram tanto carrapicho. E por vocês é que nós estamos aqui, construindo, edificando essa obra crescente, prevalecente. E por vocês, jovens, a gente mudou. Nós recebemos o desafio do pastor, e no último dia que nós precisávamos conversar com o pastor a respeito, o Senhor falou conosco através de um louvor que é: pode me chamar, Senhor, eu estou aqui. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. E naquele momento nós tivemos a certeza que nós estávamos no lugar certo, fazendo tudo certo. E eu quero dizer algo para vocês: nós mudamos muito. Por vocês, nós vamos até o fim. Nós não vamos desistir de vocês. Nós trocamos tudo. Até meus sapatos eu troquei por causa de vocês. Estou usando tênis. Mas a gente quer dizer que esse é só o início daquilo que nós vamos conquistar para o Senhor. Amém?
chamar também aqui. Senhor obreiro Edson, sua esposa, suba aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Aleluia. Confesso para você que é um mix de sentimento, de uma trajetória de tantos momentos, encontros, enfim, é o nosso dia a dia servir ao Senhor, amém? E antes de mais nada eu queria falar uma palavra aqui. Nervoso, hein? Primeira vez. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Fala pro irmão que está do seu lado: eu te suportei, viu? Continuando. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivado de queixa contra outro. Assim que o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Fala por irmão que está do seu lado: somos o corpo. E sede agradecido. Fala por irmão que está: obrigado por você existir. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você pode dizer amém? Quis trazer esse texto, pastor, gratidão, porque quantos discipulados nós fizemos, quantos pastoreios, quantas visitas de célula, quantos encontros, consolidações, enfim, tantos momentos, e nós suportamos uns aos outros e chegamos aonde chegamos. Posso afirmar para você, em 2012, quando o pastor, 11, né? Quando você assumiu, eu falei: vixe, não gosto dele não. Porque era um desafio para ele assumir uma igreja e ganhar o coração dos irmãos. E eu confesso, naquele momento ele não tinha o meu coração. Explica que você era membro, tá? Por isso que eu era membro. E os dias, as lutas, as conquistas fez com que a gente se conhecesse, a gente se tornasse amigos e discípulo, né? E hoje eu quero agradecer o investimento que o Senhor fez, as direções, o ensinamento e tudo hoje, né, que eu tenho vivido nessa igreja. Você tem uma participação do seu ensinamento, da sua unção, daquilo que você investiu. Até a minha esposa nos kids, a pastora Fabiana respeitou o momento dela, em nenhum momento obrigou, forçou, no tempo certo ela despertou e hoje é o que é. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer que para mim é um privilégio estar fazendo parte desse dia, estar fazendo parte da vida dos irmãos. Igual o pastor Johnny falou, os desafios estão aí. Quem caminhar comigo vai ser na pegada, a gente não vai alisar não. O trabalho está aí, mas eu tenho certeza que a unção, a graça e o favor, ela vai nos acompanhar. Posso ouvir um amém? Amém. Amo vocês, igreja, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Confesso que eu estou bem nervosa. Mas nós sabemos que é o Senhor quem faz todas as coisas, né?
Meu coração é de gratidão, Senhor, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com meu esposo, tem a ver com o Senhor Jesus. E eu fiquei meditando hoje de manhã, né, que isso é favor de Deus, o que a nossa igreja está vivendo, né? Se nós chegamos hoje numa multiplicação, é porque o alvo foi alcançado. Qual que foi o alvo? Vidas, né? Vidas sendo salvas, vidas resgatadas para o Senhor Jesus, células crescendo, células multiplicando. Então, isso é o nosso objetivo, né? Conquistar vidas para o Senhor Jesus e resgatar vidas do inferno. E eu tenho certeza que a nossa igreja vai muito além em 2021, né? Então, contamos com vocês, pastores. Muito obrigada, pastor Ezequiel, pastora Fabiana, pela sua paciência, pelo seu investimento. Que eu não fui uma pessoa muito fácil. Eu falei, não, pastor, não quero saber de kids, não. Isso não é para mim. Mas ela, com muita graça de Deus, foi me instruindo, me ensinando. E hoje eu sou apaixonada, né? Apaixonada pela nossa igreja, apaixonada pelo ministério, apaixonada pelas vidas. E confesso que eu não sei fazer outra coisa, né? A não ser estar na presença do Senhor, edificando aquilo que Ele tem para mim, para meu esposo, para minha família. E tem um versículo que diz em Romanos, vou só resumir, né? Que nada poderá nos separar do amor de Jesus. Eu acho que isso basta, irmãos. Nada e nem ninguém, nem as dificuldades, nem os obstáculos poderá nos separar desse amor, né? Porque Ele nos amou primeiro. Então acho que tudo aquilo que nós fizermos é muito pouco para retribuir tudo aquilo que Ele fez por nós, porque hoje nós podemos ter vida através dEle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Emocionado, irmãos. Tá difícil. E eu queria falar algo para esses irmãos antes de nós orarmos por ele. Minha esposa ainda vai falar no final, mas desde quando eu assumi a igreja, né, a questão de nós participarmos de tudo e edificarmos a obra de Deus, isso literalmente aumenta muito o nosso encargo pelas pessoas e por aquilo que nós edificamos. Então, assim, por mais que a gente multiplica a célula e aí os líderes, né, vai caminhar com um, vai caminhar com o outro, e quando a gente vira discipulador, a gente manda mesmo. Mas depois chega o desafio que o discipulador também precisa caminhar com o outro, aí levanta o obreiro. E nós somos uma igreja de vínculos. A gente sabe que a igreja vai crescer muito mais do que ela é agora. Para mim esse ano está sendo um ano de fato, né, entender de que a igreja não é minha, nunca foi minha, nunca será minha, e eu nem quero que seja minha. Vocês já têm um dono, vocês são do Senhor Jesus. Mas não podemos negar os vínculos, né? Nós caminhamos a história de cada um dos discipuladores, gente tão importante na nossa vida, tanto os irmãos estão sendo levantados, como aqueles que vão fazer parte da equipe deles. Como nós não nos envolvermos, né, os laços de amor, de afeto, e mesmo estando dentro da mesma igreja, né, quando a gente, né, multiplica as redes, eu não vou negar que esse sentimento gostoso, né, de ao mesmo tempo estar junto, mas ao mesmo tempo cada um está vinculado. Mas isso é ótimo, porque isso é o reino de Deus. E o melhor de tudo é que nós continuamos na mesma igreja. Só tem uma explicação: é corpo de Jesus. Não tem outra explicação. Então, para mim, tem sido um dia de muita alegria. E eu queria simbolizar esse momento na vida desses irmãos. Eu vou ficar de costa para você, porque eu vou falar para eles. Amém? Aí eu prefiro que você os veja, ok? Porque hoje à noite é dos irmãos, amém? Não é do pastor da igreja, não. Mas eu queria dizer algo para vocês, né? Obviamente, o pastor Johnny e sua esposa já são, né, o pastor Johnny já é ordenado, mas os irmãos estão indo no desafio de obreiro para se tornarem pastores também. E literalmente isso é um desafio muito grande. Existem muitos alvos a serem conquistados, né? Mas o principal deles, evidentemente, é aquilo que define o reino de Deus, que é o crescimento. Jesus falou, e nós temos isso como princípio: gerarmos segundo a nossa espécie. Então, nós entendemos que o que define para o obreiro se tornar um pastor?
Evidentemente é o tempo, porque agora vocês vão ter um desafio muito maior. Vocês vão ter crises também, é normal que tenha. Isso vai aumentar a dependência, vai ensiná-los a crescerem diante do Senhor, vai fortificá-los, vai confirmar a obra que o Senhor Jesus tem colocado na mão. E evidentemente esse tempo de processo, ele vai aperfeiçoar muitas coisas, mas o final, o alvo de cada um dos obreiros é gerar um outro obreiro. Assim como o discipulador, o alvo dele é gerar outro discipulador, o líder um líder, e o membro gera outro membro. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Isso é crescermos, isso é gerarmos almas. Jesus que falou isso, que o Pai é glorificado quando nós damos frutos, e frutos que permanecem. Então a multiplicação, ela glorifica a Deus, e isso faz parte. Eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ser um tempo de ordenação. Vai ter muito mais obreiros sendo levantados. Certamente eu creio todos serão ordenados, vão trabalhar para isso. Posso ouvir um amém? Vou investir em vocês para juntos como equipe nós alcançarmos isso. Mas o melhor de tudo é que nós amamos aquilo que nós fazemos. E evidentemente, né, a nossa equipe era composta não só por vocês, mas todos os demais discipuladores que já eu vou chamar para vir aqui atrás do seu obreiro, né, do seu pastor Diede. E obviamente que eu estou transferindo esses meus filhos espirituais também para os irmãos, né? E crescer dói, né? Todo mundo sente um pouco, mas isso é bom, né? Eu acho que para quem está todo dia multiplicando, está acostumado. Mas para nós estamos multiplicando a nossa equipe pela primeira vez. Então vocês não me estranham hoje aqui não, por favor, tá bom? Deixa eu no meu dia, que eu já estou vencido, estou em paz, estou alegre, amém? Mas Jesus falou para eu fazer algo aqui hoje. Eu quero fazer, a palavra é para todos, ok? Mas eu queria simbolizar essa transferência de rede com um ato profético para os irmãos. Como eu já falei, o Rafael, sua esposa, né, daqui a um tempo também vai ter o seu galardão, seu quinhão. Esse aqui é o nosso presbitério de obreiros aqui da cidade de São Paulo, juntamente com o presbitério dos discipuladores, amém? E essa agora é a minha equipe, né? E ninguém diz amém por isso. Essa é a minha equipe maravilhosa que Jesus me deu. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos. E os seus discípulos, né, que eram meus discípulos, eles também vão crescer muito com os irmãos, amém? Eles são discípulos de Jesus, eu estou brincando. Mas eu queria simbolizar isso. Mas eu queria falar algo antes, porque eu amo muito o Senhor Jesus. Eu quero todos os dias aprender com Ele. Eu não me considero ainda tão parecido com Ele. É por isso que eu me esforço para tentar cada dia ser mais parecido com o Senhor. Mas uma vez eu queria usar esse contexto. Pedro havia errado, Pedro havia falhado, negado Jesus. Jesus encontra sobre as águas Jesus num barco chama Pedro. Jesus estava na margem, chama Pedro, que estava em um barco voltando para a sua vida natural. Pedro então vai até Jesus. Jesus prepara um lanche para eles lá na praia. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Eu acho que essa pergunta, ela define o que vocês estão recebendo hoje, e define o que cada irmão dessa igreja recebe quando lidera alguém. Jesus pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E os irmãos já conhecem a história, que por 3 vezes Jesus pergunta, e na última Pedro diz: tu sabes, Senhor. Aliás, tu sabes, mas eu te amo. É verdade, Pedro de fato amava, não tenho dúvida de que Pedro amava Jesus, irmão. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala ao final. Jesus diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso? Isso é um princípio espiritual. Se alguém perguntar qual é a qualificação para alguém cuidar de alguém, para alguém ser um pastor, um líder de célula, a qualificação não é apenas de amar as pessoas. A qualificação é: você ama Jesus? A pergunta que Jesus fez para Pedro era: se você me ama, Pedro, então agora eu confio aquilo que eu mais amo para você, são as ovelhas. Eu quero dizer a cada um dos irmãos que estão aqui hoje, eu tenho certeza que vocês amam o Senhor Jesus. Porque cada um de vocês ama o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está entregando ovelhas na mão de vocês. Em outras palavras, não tem como cuidar de gente sem amar Jesus.
nunca vou amar pessoas se eu não amar primeiro a Jesus. E depois dessa declaração, o Senhor Jesus então confia o rebanho e chama Pedro agora de igreja. E sobre essa pedra ele edifica a igreja, que é o tal do Pedro hoje. Eu quero dizer para os irmãos, debaixo dessa palavra, eu quero transferir esses meus discípulos tão preciosos, que ao longo de todo esse tempo me suportaram. Os novos estão chegando agora, nem precisaram me suportar, tiveram o privilégio, mas que de fato marcaram a minha vida como estão marcando e continuarão marcando, porque são pessoas especiais demais para mim, que de fato entraram no meu coração sem pagar pedágio. Entrou mesmo, e eu me alegro, me sinto totalmente feliz, confio 100% em cada um de todos os obreiros e pastores que estão aqui, e de cada um dos meus discipuladores, olha só, tá difícil desgarrar, ex-meus discipuladores, e cada um dos discipuladores que o Senhor Jesus tem entregue na minha mão. E eu separei um símbolo profético que eu queria entregar na mão de cada um de vocês, tanto eu quanto a minha esposa. Mas antes de entregar, você quer falar primeiro a sua parte ou deixa na hora do símbolo? Ok, eu queria chamar minha assistente de palco, Jennifer. Vamos aplaudir a Jennifer. Minha esposa, você já quer trazer o seu nome? Entrega, depois você entrega o seu. Eu fiquei pensando durante todo esse tempo, né? Quando eu fui ordenado pastor, eu recebi uma coluna de presente do pastor Rogério. Os irmãos tentaram quebrar ela 10 vezes, mas ela está inteira lá na minha sala ainda. O ministério é longo, irmão, mas você não vai derrubar não é voodoo que funciona aqui não. Mas simbolizava de fato, estava sendo transferido algo para a minha vida. Eu estive em Portugal alguns anos depois, e ainda não era supervisor. Foi tão profético aquele tempo. E aí numa última noite, nós estávamos reunidos lá na equipe. Ele falou, o Espírito Santo mandou fazer algo, Ezequiel. Ele falou, quando eu fui embora, eu não transferi da minha unção. Eu quero transferir da minha unção sobre você. O Senhor Jesus mandou. Ele orou por mim aquele dia, foi tão profético, que quando eu voltei, o pastor isso me chamou para ser supervisor. Eu creio nas unções. Nós temos a unção que nós honramos. Amém? Ele me deu aquele símbolo, está guardado lá, debaixo de grande luta. Mas eu fiquei pensando, né? Eu queria dar um símbolo também para os irmãos, algo que pudesse ser guardado em casa. Eu falei, se eu der um chocolate, eles vão comer, né? Se eu der um carro, ainda não tenho como comprar para dar, mas eles iriam depois vender. Mas em breve eu vou dar carro, amém, pastor Jorge? Vou dar carro em breve. Mas os irmãos sabem que uma coisa que não tem explicação é o tempo, né? E apenas o Senhor, né, que tem um governo sobre ele. Eu achei essa ampulheta, que na verdade ela define, eu acho que ela é a maior expressão de tempo sobre a nossa vida. Então eu quis comprar e honrar esses irmãos com esse símbolo. Espero que eles guardem lá na casa dele em algum lugar, mas que em todo tempo, quando eles olharem, eles lembram de algo que eu quero encerrar minha fala dizendo. Deixa eu entregar primeiro na mão dos irmãos, né? Os irmãos me ajudam a entregar. Entregando para mim, porque os discípulos são meus e eu estou trazendo. Eduardo, pastor João. O Rafael vai chegar o tempo dele, por isso que é tudo profético, amém? Ele já sabe disso. Mas eu queria dizer por que eu escolhi esse símbolo para cada um dos irmãos. Um dos maiores encargos da minha vida, e uma clareza, na verdade esse símbolo que você está na sua mão é como se fosse hoje um compromisso que nós temos de cuidarmos do reino de Deus, cuidando desse rebanho
dos discipuladores e líderes de célula e membros que estão abaixo de cada um deles, né? Mas por que eu escolhi uma ampulheta, algo que marca o tempo? Porque eu acredito que na vida de todo homem e mulher de Deus, nada é mais importante e mais relevante do que o tempo. E se tem algo que os irmãos vão precisar cada dia mais, a verdade, o sucesso e o crescimento de vocês, eles estão baseados na leitura que vocês fazerem do momento que vocês estão vivendo diante do Senhor. Eu escrevi algo dizendo que nós não fabricamos propósito. Como Deus tem gritado isso dentro do meu coração, irmãos. Nós não fabricamos propósito. A maior dor do meu coração é quando as pessoas saem da igreja. Não, a gente sai daqui, começa ali, faz ali, isso, aquilo. Olha, tem muitas igrejas melhores do que essa. As pessoas podem ir para lá também. Mas isso não define que a vida vai ser melhor. Eu vou dizer algo: o melhor lugar onde Deus nos colocou, seja na igreja que as pessoas estiverem, ou seja aqui, nós não fabricamos propósito, nós também não construímos chamados. Todos ao longo desses anos, cuidando de gente, eu vi muita gente fazendo isso. Não, vou lá, é importante que Deus me abençoe onde eu estiver. Eu creio que Deus abençoa, mas nós não fabricamos propósito e chamado. A Bíblia diz que o sábio, ele discerne tempo e modo. E Salomão chama tempo e modo de propósito, porque ele diz que para todo propósito tem tempo e modo. Então, perceber tempo, pastor Johnny, Eduardo, Márcio, Edson, Rafael, perceber tempo faz parte de todos aqueles que querem andar dentro de um propósito de Deus. Eu queria encerrar dizendo: nós não temos como voltar atrás do tempo. Nós só temos uma chance. O tempo, ele é único na nossa vida. Vocês estão recebendo uma chance única. É única na nossa vida. Nós não podemos falhar. Nós não podemos errar. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos valorizar o tempo que o Senhor tem colocado. Mas controlar não podemos. Mas perceber nós podemos. E eu quero entregar então esse símbolo na mão de cada um dos irmãos, que simboliza esse momento que vocês estão vivendo. Eu tenho certeza, irmãos, Deus está colocando cada um de vocês dentro do tempo mais profético da vida dos irmãos. É o melhor tempo, é o tempo de Deus na vida de vocês. Eu queria minha esposa. Boa noite, igreja, graça e paz. A voz já está embaralhada aqui. Coração cheio de emoção, porque não tem como não lembrar do nosso começo, de como tudo começou há 9 anos atrás, quando o pastor Washington foi enviado para a África. E os irmãos sabem que o pastor Washington e a pastora Silvia têm uma liderança muito forte, e nós nos sentíamos tão pequenos diante de tudo aquilo que o Senhor gostaria de fazer. Mas também não é possível esquecer que o Senhor sempre falou conosco que essa obra é dele, que é ele que ia acrescentar a igreja, que é ele que edificaria a igreja. Então nós colocamos isso como base dessa edificação, depender do Senhor. Então todo esse crescimento não tem a ver conosco, tem a ver com a graça de Deus. Amém? Eu olho para vocês e me alegro muito, porque me leva a crer que vale a pena investir em gente. Cada um entrou na minha história de uma forma diferente, né? E tenho certeza que Deus une pessoas para o cumprimento do seu propósito. Jaque, Sara, Andressa, Paola, Kellen, quero dizer que é uma honra estar participando desse dia, participando de tudo que Jesus tem feito na vida de vocês. Eu separei um símbolo também que fala do encargo do meu coração por vocês, que é uma chama que jamais se apague. Eu creio que o Senhor que acende essa chama no nosso coração, que é a chama pelo propósito de Deus. Mas nós que somos responsáveis
em cuidar para que essa chama não se apague. E esse é o meu desejo, que essa chama, pelo propósito de Deus, esteja sempre acesa no coração de vocês. Eu queria compartilhar um texto que está em Gênesis 17:16, que o Senhor Deus diz a Sara: eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações, reis de povos procederão dela. Então eu quero reafirmar aqui a vocês que nós mulheres dessa igreja, nós temos 2 rebanhos, que é o rebanho de mulheres e que é o rebanho de crianças. Óbvio que o rebanho de crianças, que são os nossos filhos menores, ele vai exigir mais tempo de nós, mas o nosso amor é pelos 2 rebanhos, o rebanho de mulheres e o rebanho de crianças. E eu creio que essa palavra é a palavra que o Senhor quer liberar sobre o coração de vocês, que vocês são abençoadas, a mesma que Ele liberou sobre Sara, que vocês são abençoadas e serão mães de nações e reis de povos procederão de vocês. Eu quero declarar que onde vocês estiverem, vocês gerarão reis e sacerdote, que o ministério de vocês será marcado de uma unção frutífera e que esses frutos vão alcançar nações, mas com esse coração de mãe, de uma mãe que não abre mão, de uma mãe que cuida, de uma mãe que persevera. Esse é o dom que Deus liberou sobre nós. Nós sabemos que a mãe, ela é diferente do pai, né? Não porque nós somos melhores, mas porque Deus nos deu dons diferentes. E é com esse coração que nós vamos edificar a igreja do Senhor. Eu quero dizer que a nossa igreja é muito feliz em ter vocês como parte dessa edificação. E que vocês podem contar comigo sempre, em tudo que precisar, por avanço e crescimento, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Conta comigo. Eu quero ver vocês crescendo, avançando dentro do propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos do louvor, aleluia. Glória a Deus. Amém. Queria que o Eduardo, o Márcio, o Edson, suas esposas viessem mais para cá. O Rafael já foi ungido obreiro, o pastor Diogo já é pastor, ele vai me ajudar a nós ungirmos os irmãos. Vou chamar a pastora Delcio para nos ajudar aqui também, por favor. Cida, pode vir também, por favor. Os pastores da Igreja Videira, nós carregamos o anel com um símbolo de uma uva. E nós carregamos com um símbolo de um compromisso que nós temos com a visão. E
na verdade, ele mostra que nós temos uma aliança com os nossos pastores, uma aliança com o nosso ministério, uma aliança com a palavra de Deus. Então, nós pastores usamos esse anel. Um dia perguntaram: pastor, vocês são como que é? Maçom? Nem sabia que maçom usava um anel. Aí falou, eu falei: não, irmão. Para que serve? Eu falei: irmão, nos discipulados a gente faz uma marca. Ficou uma uva nos irmãos. Brincadeira. Eu falei: irmão, apenas um símbolo. Um símbolo. E, na verdade, de maneira simbólica apenas, os obreiros, a gente entrega um anel prata. Na verdade, algumas igrejas nós escolhemos também fazer para ficar chique, tá bom? Na verdade, isso aqui não significa que somos melhores do que ninguém, mas na verdade, acho que é um símbolo de honra, né? Para os irmãos. E aí eu queria, junto com os pastores, nós vamos ungir os irmãos agora. Os irmãos vão estar tocando, amém? Adorando. E você vai estar orando aqui conosco, estendendo a sua mão. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora, por favor. Estendesse a sua mão para cá. Nós vamos ungir a vida desses irmãos, declarar a unção de Deus sobre eles, para crescerem na graça, no conhecimento. Algum discípulo quer que alguém segure, para vocês ficarem mais à vontade. Vem um discípulo de cada um deles, segure aqui para eles, ó. Não apague a lâmpada e não quebre o tempo, amém? Glória a Deus. Márcio, pegaram. Aleluia. Do Edson já pegaram também. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou ter que tirar o microfone, mas se você puder, não dá para fazer, né? Você vai me ajudando, né, amor? Segura para mim, por favor. Deixa eu chamar o pastor Johnny aqui também. Estenda a sua mão para cá, por favor. Aleluia. Pastor Deus. Pastor João. Deus. Deixa eu pegar mais de glória a Deus. Queria saber se a igreja reconhece esses irmãos, entendem que chegou o tempo de Deus na vida dele. Concordam com esse momento? Estenda a sua mão para cá, então, em nome de Jesus. Vamos ungir todos. Não tem problema, todos vamos orar por todos, tá bom? Pai de amor, em nome de Jesus, nós concordamos com esse tempo. Nós queremos liberar da unção. Ó Senhor, a tua palavra diz, que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como obreiros, Senhor, aprovados, Senhor, que maneja bem a sua palavra. Senhor, é por isso que queremos liberar da unção, da capacitação que vem de Ti. Transferimos da unção que o Senhor tem liberado sobre nós, Deus, para crescerem na graça e no conhecimento, para serem treinados pelo Teu Espírito, para serem capacitados pelo Senhor. Declaramos: não faltará sabedoria, não faltará graça, não faltará paixão pelo Senhor Jesus, não faltará disposição de pacentar o rebanho, não faltará discernimento espiritual. Que o Senhor te levante, que o Senhor te dê velocidade, que o Senhor dobre o seu conhecimento, que o Senhor venha de liberar capacidade, êxito sobre as suas mãos. Nós declaramos a graça, nós declaramos o favor do Senhor, liberamos de uma velocidade nova, de acontecimentos ministeriais, de acontecimentos naturais, de acontecimentos em cada área da sua vida. Declaramos com autoridade nova no mundo espiritual sobre a sua vida, uma capacitação nova no nome do Senhor Jesus. Seja habilitado, seja treinado, sejam capacitados para o ministério pastoral, para crescerem, para aprenderem, para aspirarem. Nós declaramos e ungimos hoje como homem e mulher de Deus, que serão treinados para o ministério pastoral. Nós declaramos que o Senhor abençoará a entrada, a saída, serão abençoados e guardados por todos os lados, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor te abençoe.
Seja
cada um desses irmãos, amém? À medida que eu chamar cada um deles, eu queria que você aplaudisse cada um desses irmãos, amém? E os obreiros aí vão me ajudando, os pastores, acho que aqui ainda dá para lembrar de todo mundo, né? Eu queria chamar aqui dois irmãos preciosos, Diogo e Elisângela, por favor. Diego. Esqueci. Irmãos, eu esqueci do anel. Vocês esperam só um minutinho. Desculpa, esse aqui é do Eduardo. Desculpa. Não, direito. Nunca fiz, né, irmãos? Estou perdoado. Aleluia, Senhor. Jesus, meu Deus e meu Pai. Lucas e Ana, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém. Rede poderosa essa, irmãos. Renato e Débora. Gustavo e Rayane, por gentileza. Augusto e Shirley. Jeff e Isa. Aleluia. Glória a Deus. Antenor Isabel, cadê? Marcelo e Thaís.
Edelcio, pastora Cida. Multiplicação, você também vai estar aqui, amém? Há uma geração se levantando, o mover de Deus está sobre nós, pode ter certeza. Mês 6 tem outra colheita dessa e você vai fazer parte desse mover. Muito obrigado pela sua presença. Recebe a minha adoração. Que Deus te abençoe. Vai na paz. Só pra exaltar. Esqueça de abraçar o seu obreiro ao final aqui, amém? Eu vejo o céu aberto está, há uma chuva preparada para aquele que busca. O meu coração